Então, pessoal, bom dia. Queria agradecer a participação de vocês em mais um evento online da Seção São Paulo, organizado junto com o pessoal da Balmier. O tema de hoje é o futuro das tomadas de decisões da IA baseados em dados coletados por gateways e computação industrial. Eu sou o Carlos Guri, sou diretor da Seção São Paulo. Os palestrantes são o Eduardo Lima e o Júlio Garcia. Daqui a pouco, mais para o final, eu apresento em mais detalhes, tá? Mas vamos indo aqui com uma breve apresentação da ISA. Bom, a ISA é uma entidade internacional com sede na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela hoje tem em torno de 18 mil membros, distribuídos em mais de 40 países, e estão em torno de 160 sessões. Isso varia um pouco, sessões abrem, sessões fecham, mas em torno de 160 sessões. A ISA ela é organizada em... Cada sessão tem a sua área geográfica, né? Nós da seção São Paulo, a gente cobre a Grande São Paulo, ABC Baixada, e isso é uma informação, né? A gente é a seção mais experiente da América do Sul, com mais de 30 anos. E claro, a gente sabe da importância, da relevância do estado de São Paulo para a economia, né, e para o mercado de automação. Então, a ideia da Seção São Paulo é promover os debates, trazer tecnologia, trazer os especialistas para compartilhar o que tem de mais novo no segmento de automação. A diretoria, no nosso caso, ela tem duração de 2 anos, né? É um biênio. A nova diretoria assumiu agora em 2026 e vai até o final de 2027. O presidente atual é o Eric Maran. A Ana Cristina Rodrigues é a tesoureira. Eu atualmente sou o delegado. Carlos Paella é nosso secretário. O Marcelo Pereira e o Edmir Batoni fazem parte do Conselho Fiscal. E aí nós temos alguns diretores técnicos: o Rafael Porazzo, Cláudio Romero, Felipe Matos, Ricardo Afonso, professor Cláudio Garcia e o Maicon Sabino. Então, essa é a diretoria atual para o biênio 26-27. A gente tem realizado dois tipos de eventos principais: eventos presenciais e eventos online, né? Os eventos presenciais, a gente, depois, pós-pandemia, de certa forma, a gente teve um pouco de dificuldade, mas aí depois de um tempo a gente conseguiu retomar. Inclusive, ano passado a gente realizou a primeira edição do Simpósio de Automação em Óleo, Gás e Biocombustíveis, junto com o Senai lá de São Caetano. Então, foi um evento bem interessante. E o outro evento que a gente realiza há algum tempo já é o Simpósio de Automação e Saneamento, junto com a Sabesp. Então, esse evento já tem mais de 10 anos que a gente organiza, não 10 edições, mas mais de 10 anos, e seguimos sendo um dos principais eventos organizados pela Seção São Paulo. No passado, a gente também fez alguns eventos com a Enel, talvez a gente até precise retomar esse contato, mas a gente fazia alguns eventos também mais focados na parte de automação para a parte de elétrica, tá? Então, aqui é um panorama geral de eventos presenciais. E para 2026 teremos três, tá? Como eu comentei, o de automação e saneamento está previsto para o segundo semestre. E o simpósio de automação em óleo e gás e bioenergia a gente quebrou em dois, porque a gente percebeu, e até por feedback das pessoas que participaram, que faria mais sentido essa quebra. Então vai ser primeiro, vai ter agora em abril, em Sertãozinho, um simpósio focado em bioenergia. E aí, no final de maio, vamos ter isso em São Paulo de automação em óleo e gás, tá? Então, teremos a princípio três eventos presenciais, começando agora em abril por Sertãozinho, depois São Paulo, depois outro em São Paulo. É importante o contato, né? Se alguém tiver interesse em fazer parte como patrocinador, nosso principal contato é através do e-mail da ISA, que é isasaopaulo.isp.org.br, que está aqui. A Thaís, que nos apoia nesses contatos, ela pode compartilhar com vocês detalhes, tá, dos eventos. Mas aqui já está o calendário previsto agora para esse ano, de presenciais. E além dos presenciais, principalmente por conta da pandemia, a gente começou a ter bastante eventos online, né? De certa forma, caiu um pouco. Acho que ano passado não tiveram tantos, mas a gente costuma organizar. E existem eventos como esse que a gente está fazendo hoje, organizado por um dos nossos patrocinadores, né? Um tema específico.
E também a gente, como sessão, realizou alguns webinars para comentar os nossos programas de certificação, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. E também a gente tem feito algumas sessões para compartilhar o que é a ISA, qual que é a missão, o que fazemos, qual que é o valor da ISA, né? Então, a gente costuma fazer alguns eventos mais orientados aos membros atuais e também para buscar compartilhar com a sociedade qual a importância de fazer parte da ISA, né? Então, isso aqui seriam os eventos online. Falando um pouquinho dos dois programas de certificação. Esse aqui de cibersegurança levou um tempo para chegar onde estamos, então teve um caminho aí largo para chegarmos onde estamos, mas resumo da história. Hoje a gente tem um programa que é feito por instrutores em português, que esses instrutores foram para os Estados Unidos ser certificados. Então, eles apresentam todo o curso em português, o material é em inglês e o teste é em inglês, mas todas as aulas, todas as explicações são dadas em português, tá? Então, são 4 treinamentos. Aqui estão as datas, né? Começando agora em março, já tem o IC32, que é o primeiro, né? E esse ano a gente vai ter uma novidade. Agora, para meio do ano, tem um curso que é o IC48V, que ele compacta os outros três. Primeiro é o 32, depois tem o 33, 34, 37. Esse 48 ele compacta o 33, 34 e 37 em uma semana. Então, ajuda a acelerar o caminho de certificação para você se tornar um Cyber Security Expert, tá? De novo, o caminho para ter mais informações seria o site da ISA ou o e-mail isasp@isasp.org.br para tirar mais dúvidas. Mas esse aqui, chegamos num estágio bem maduro do programa em termos de capacitação dos instrutores, em termos de custos, tá? Então, a gente tem avançado bastante com essa certificação em cyber. E a novidade que surgiu no final do ano passado, a gente, com o que aprendemos com cyber, estamos replicando agora com sistemas instrumentados de segurança, tá? Então, fizemos uma consulta, é um tema relevante. Então, a gente tem também pessoas que foram especialistas brasileiros que foram certificados nos Estados Unidos e a dinâmica é a mesma, né? Apresentado todo o conteúdo, as apresentações são em português, o conteúdo do material e os testes são feitos em inglês. E aí são três aqui, ó, ao invés de 4, são três. Também já temos algumas datas aqui programadas para esse ano de 2026. Então, essa foi a novidade aí que tivemos no final do ano passado. Um pouco do porquê ser membro, né? A gente fez alguns webinars para trazer um pouco mais, né, da importância, mas vou dar a minha visão aqui como membro, né? A questão dessas interações que a gente tem através dos eventos, seja presencial, seja remoto, né? Ter acesso aos especialistas, ter acesso a novas tecnologias. Você, como membro, você passa a ter desconto em treinamentos e em eventos. Então, por exemplo, o programa de certificação Cyber e CIS, quem é membro passa a ter um preço mais competitivo do que quem não é membro. Ele é aberto a quem não é membro, mas sendo membro você tem desconto, né? É, no caso da Seção São Paulo, você pode participar de eventos presenciais sem custo, né? Por exemplo, a gente faz um evento de final de ano, então todos os membros da Seção São Paulo podem participar desse evento sem custo. Questão das normas, né? Um dos principais valores da ISA, você, como membro, tem acesso às normas técnicas para visualização, né? Caso você queira uma cópia impressa, você tem desconto para isso. Tem acesso à revista automation.com, que traz apresentações e material relevante também. O ISA Connect. O ISA Connect é a principal plataforma de comunicação dos membros da ISA. Então, você tem acesso a especialistas do mundo todo. Você pode fazer consultas em português, discutir assuntos em português, não necessariamente precisa ser em inglês. Você tem acesso também a algumas vagas de trabalho, né? Caso busque nesse portal. Aqui o curso eu já comentei que tem desconto. E também outro tema interessante,
Uma vez que você faz parte da ISA, você começa a ter acesso à participação de alguns comitês que discutem novas normas ou revisão de normas. E você pode participar e desenvolver seu voluntariado também, desenvolver seus aspectos de liderança. Então, tem uma série de benefícios sendo membro da ISA. Vamos falar do evento agora. Eu comentei que ia apresentar no final nossos amigos, o Eduardo Lima. O Eduardo é especialista em comunicação industrial na Valmir e o Júlio Garcia, especialista em PCs industriais. Por fins de dinâmica do evento, eu vou pedir, por favor, que vocês enviem lá as perguntas no chat, né? Os microfones e as câmeras estão desabilitados nesse momento. Vamos começar assim para que seja melhor a dinâmica e, ao término, eu começo a ler as perguntas e também abro os microfones para perguntas das pessoas que tiverem alguma pergunta para fazer para o Eduardo e para o Ju, tá bom? Por fim, aqui os nossos contatos. O WhatsApp hoje acho que é um dos principais, mas também temos o e-mail, nossa página, nosso portal, né? O LinkedIn, a gente tem muitas publicações no LinkedIn, então recomendo que nos sigam no LinkedIn. E eventos que já foram realizados, a gente costuma deixar publicado no nosso link aqui do YouTube. Temos também página no Instagram e alguns podcasts que estão disponíveis na nossa página no Spotify. Também queria agradecer nossos patrocinadores da sessão e, com isso, passo a palavra ao Eduardo e ao... Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, mais uma vez pelo Obrigado a evento em você. conjunto com a ISA. Eu vou aqui compartilhar com a nossa apresentação. Eu sou o Júlio Garcia, né, como o Caio já nos apresentou. Vou passar a palavra, então, para o Eduardo Lima, para dar início a esse nosso evento de hoje. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Júlio. Vamos bater um papo aqui sobre inteligência artificial na indústria? Nada muito fechado, né? Para a gente descontrair, para a gente passar um pouco do nosso conhecimento e também depois adquirir um pouco de conhecimento do pessoal para que a gente consiga evoluir cada vez mais esse assunto. Né? Legal. Então vamos lá. Essa revolução dos dados na indústria, né? Já não é de hoje que existe uma busca e uma coleta por informação de tudo que está no campo, seja da onde que ela venha. Cada vez mais, né, a indústria busca ter essas informações para poder fazer alguma coisa inteligente com ela. Né? O nome é dado agora para inteligência artificial, que é o momento onde você busca essas informações para tomada de decisões que elas sejam rápidas, precisas, né, e autônomas. E o foco nosso hoje é enxergar ou poder olhar o papel do gateway e da computação industrial, como que ela impacta no futuro das decisões de IA. Se a gente falar IA ou AI ou inteligência artificial, é a mesma coisa, tá combinado? Combinado. Porque às vezes a gente conversa com um público, é IA, outro, é inteligência artificial, outro é AI. Então, qualquer um desses três termos que a gente falar aqui hoje, a gente está falando da mesma coisa, né? Legal. Então, como é que é o cenário atual na indústria? O que que ela tem? Como é que são as decisões tomadas na indústria hoje? Ela é baseada num volume de dados que é coletado, ela vem de diversos lugares, em diversas formas. A questão de segurança, como foi trazido na abertura da apresentação, é uma questão latente hoje, é uma questão importante, crescendo o cuidado que a indústria está tendo com a questão de segurança, né? A questão de certificações apresentadas pela ISA é uma delas, né? Eu falei como é latente a questão de segurança, assim como é importante a latência do próprio dado dentro da aplicação industrial. E o quão complexa é essa informação. Então, esse conjunto de informações é o que hoje impacta o que a gente enxerga na indústria. E aí existem oportunidades para isso, né, Júlio? Então vamos lá, você falou de uma grande quantidade de dados sendo coletados, né? Alguns chamam de data lake, ou um lago de dados, ou uma concentração muito grande de informações, que na verdade ainda não são informações, são somente dados, né? E quando a gente chega numa conversa, fala assim, então é interessante você entrar com ferramentas de digitalização, todo mundo assusta, fala assim, e agora? Eu vou ter que parar tudo que eu fiz até hoje, né? Então, a ideia nessas oportunidades é, primeiro, otimizar os meus processos, né?
A gente acredita que hoje o processo já está ok, não, hoje funciona, atende a minha necessidade, mas será que não tem como melhorar? Né? Eu tenho condições de ter melhor a qualidade do produto que está saindo, da qualidade das máquinas que estão trabalhando para que isso aconteça, a melhor qualidade na operação mesmo, né, das pessoas que estão no processo. O então, ambiente das pessoas, né? exato. Isso começa a otimizar. Então, a gente olha para partes do processo, então eu escolho um pedaço, eu vou aqui. E o que eu preciso otimizar? O que eu posso otimizar? Né? Porque, por exemplo, eu posso ganhar em manutenção preditiva. Né? Eu venho ouvindo falar de manutenção preditiva desde o final de 2010, mas efetivamente isso acontece. Né? A gente não vê, porque toda vez que a gente está no cliente, a gente está no chão de fábrica, olha, eu não sei, eu só vou a tomar alguma ação depois que a minha máquina parou, depois que o meu processo está parado. Isso é muito reativo, né? É muito reativo e traz um prejuízo muito grande. Não só financeiro, é desgaste de funcionário, é desgaste do meu cliente final que não vai receber o produto na hora certa, enfim, é uma cadeia de problemas que a gente pode evitar. Né? Com isso, a parte da qualidade vem não só da qualidade do produto final, a qualidade do processo. Né? Quando a gente fala de qualidade do processo, vai desde o momento que eu recebo a requisição lá, que a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, quando eu recebo a requisição do meu cliente para eu colocar isso em produção, se o processo está bem otimizado, está bem desenhado e realimentando, eu consigo ter uma qualidade no todo, no recebimento, no processo de fabricação, na escolha do meu fornecedor de matéria-prima. Enfim, essa qualidade não é só do produto final, como muita gente ainda enxerga isso. Né? E tudo isso ele vai trazendo novos modelos de negócio. Né? Então, a maneira que a gente fazia negócio no passado, ela também foi otimizada, ela também foi remodelada e melhorada para que essas novas ferramentas contribuam para isso. Porque se a gente continuar com o mesmo modelo de negócio, o que vai acontecer? A ferramenta vai ser um entrave. E, na verdade, a gente precisa que ela nos ajude. Que ela empodere a tomada de decisão. Senão não faz sentido. Exatamente. Né? Exatamente. Assim como a gente viu lá, desde as primeiras revoluções industriais, toda mudança, ela criava aquele primeiro impacto. Aí agora, né, eu não vou mais usar os carros de boi, eu vou usar a eletricidade, a automação vai tirar o meu trabalho, enfim, a gente está cansado de ouvir isso, sempre mas e com essa nova visão de ferramenta que pode nos ajudar, né, a gente também causa aquela estranheza, não, isso aqui não vai ser bom para mim. Então, esses novos modelos de negócios e serviços também que a gente pode oferecer para o cliente no campo, ele tem que ser também repensado. Exatamente. Né? Mas, vamos lá, o que a gente tem numa fábrica? Eu falei um pouquinho antes da qualidade. Então, pensando bem, Júlio, ali, né, nos desenhos ou nas imagens que a gente está vendo, o público que está ouvindo, são palavras que a gente ouve com uma certa frequência há algum tempo, né? Com uma certa rotina. E assim, só que muitas vezes isolados. Exatamente. Né? Quando eu vou tratar com alguém de dashboards para mostrar o que está acontecendo na minha fábrica, eu penso logo em nuvem, né? Porque eu vou buscar isso numa aplicação que está na nuvem e tal. Se eu for comentar com alguém de manutenção, ele vai olhar lá as IHMs, os PLCs, eventualmente um SCADA, mas tudo isso tem que estar interligado. Exatamente. E as pessoas também que trabalham, né, nessa cadeia, elas precisam saber o que acontece. Elas não precisam entender do processo, mas elas precisam saber o que acontece, porque senão eu não consigo ter aquela otimização que a gente falou, eu não consigo ter uma reorganização dessas informações e a gente vai continuar batendo, né? O meu processo é mais importante, o meu processo é o que vai fazer a qualidade do produto, a qualidade da venda, enfim. A minha caixinha isolada é mais importante que a outra. E quando, na verdade, isso não é mais assim. Exatamente. E já é um bom tempo que não é mais assim. Mas ainda as pessoas ainda insistem, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas para tentar trazer um novo olhar para o que a gente está fazendo hoje no nosso processo. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo que eu trouxe de como acontece uma cadeia produtiva. Né? Então,
a empresa realizou uma venda, ela vai ser imputada no nosso sistema. Então, existe um planejamento de venda. Esse planejamento de venda, ele constitui, quando eu emito uma proposta para o cliente, quanto tempo que ele vai receber, em quanto tempo ele vai poder fazer o pagamento, enfim, todas as partes comerciais, né? Depois que eu tive o aceite do pedido, né, eu tenho a execução, eu tenho que mandar fabricar tudo isso. Então, eu vou envolver outras camadas dentro da minha empresa, onde a gente usa a parte do MES, que ela vai impactar em compra de material, compra de matéria-prima, industrialização, enfim, né, para deixar o equipamento pronto para ser entregue. Só que, enquanto isso está acontecendo, os sistemas de monitoramento, né, junto com as máquinas que estão operando, os PLCs e as IHMs, estão coletando os dados para alimentar tanto o SCADA como o MES de como anda o meu processo, não só produtivo, né, mas as condições de máquina, condições de alimentação de matéria-prima dentro das máquinas. Insumos, né? Insumos, exato. Se tem troca de turno, as máquinas têm alteração de tempo de fabricação, né? Então, tudo isso é calculado dentro desses sistemas. E tudo para atender o que está no começo, né? O pedido do cliente. O pedido do cliente. Sempre tudo focado nisso. Tudo focado nisso. Quando eu utilizo essa parte do inventário, o WMS, esse inventário não é só para saber o que eu tenho dentro da minha máquina, dentro da minha planta. Aqui eu vou descobrir também em quanto tempo eu preciso comprar novas matérias-primas para que eu não tenha material parado, né? É tempo de giro de material para que eu não fique com dinheiro parado, perdendo dinheiro. Eu tenho que planejar a entrega, se o cliente vem buscar, enfim, essa logística da entrega ela tem que ser também levada em consideração, inclusive lá quando eu mando a proposta para o cliente, né? Porque quando eu enviei uma proposta, eu já criei uma expectativa no cliente, né? Então, tudo isso aqui que a gente está falando vai gerar no faturamento. Impacta no bolso nosso. No nosso dinheiro e no do cliente, muitas vezes. Porque se eu não entregar no tempo certo, ele não vai ter para entregar o produto final dele, enfim. E se não entregar no local certo também. No local tem muito tempo de entrega, às vezes, dias, ou em regiões remotas do Brasil que você precisa entregar um produto. Exato. Você tem que estar pronto para que o teu produto esteja pronto para ser enviado com o tempo suficiente para que ele chegue no cliente final. E você tocou num assunto muito importante, num ponto muito importante do seguinte, quando eu faço uma consideração de entrega, que eu faço todo esse cálculo, eu preciso colocar em questão as condições remotas de entrega. Exato. Né? A gente sabe de alguns problemas de algumas empresas de logística que não fazem entregas em determinados locais, por N motivos, ou por distância, ou por não ter capacidade de maquinário que chegue até o local. Enfim, tudo isso precisa ser levado em conta. Mas eu não estou ensinando aqui ninguém a trabalhar, não, tá? Isso aqui eu não estou ensinando ninguém a trabalhar. Na verdade, o que eu quero trazer para o nosso pensamento é que se essas informações, como o Eduardo Lima falou, estiver concentrado em cada caixinha e eu estiver tomando conta só da minha caixinha, isso tende a dar errado e dar muito errado, né? Então, o que a gente sugere? Se todas essas informações, todos esses dados estão alocados num local somente, onde a gente chama, principalmente na digitalização e no IoT, Unified Namespace, o que isso quer dizer? Os dados estão lá, de tudo que está acontecendo, e cada sistema, cada área vai utilizar o dado como informação, aí ele passa a ser informação para que a minha caixinha funcione, né? Mas o dado é comum a todos. Independente da cor e do fabricante da caixinha. Independente. Porque se no meio do caminho teve uma alteração e foi atualizado no Unified Namespace, as demais caixinhas da cadeia elas estão atualizadas com esse dado, né? Porque se eu não atualizo para a próxima caixinha, eu estou acreditando que está certo e na hora que vai chegar no final, no faturamento, vai dar errado, né? Então, a ideia dessa digitalização e trazer que os dados estejam num local específico, chamado de Unified Namespace, é para que a gente tenha esse fluxo contínuo, né? E o dado é único para todo mundo. O que isso quer dizer? Que eu não tenho divergência, né, desde a hora que entrou até a hora que foi faturado.
Aqui é um exemplo, eu não quero ensinar aqui cada caixinha, mas é para como pensar na otimização que eu comentei lá no slide anterior. Né? Legal. Muito bem. Agora, se a gente for olhar, teoricamente eu falei, né, muito bonito, no papel acho que está tudo, mas e no chão de fábrica? Como é que a gente vê isso, Edu? Pois é. Ali, nós colocamos um desenho, poderia ser qualquer desenho. Pisca o olho, tira a máquina, põe tanque. Tira o tanque, coloca transportador. Tira transportador, coloca alto-forno. Coloca laminação, mineração, não importa, né? Estamos falando de indústria. E na indústria, você tem, independente do segmento, do mercado, do tipo de aplicação, você tem uma diversidade de equipamentos conectados dentro da fábrica. Às vezes não conectados. Tempos atrás, lá nos anos que você tentou falar, alguma coisa, eu parei por aí, mas quando começou a propagar, ou as redes começaram a entrar no ar, né? O Modbus foi uma das primeiras redes que entrou no ar, começou a ganhar espaço no mercado. As redes atreladas aos seus fabricantes, elas foram ganhando espaço, os equipamentos foram se conectando entre si, muitas vezes não entre eles, mas agora a gente enxerga isso bem posicionado, aonde essas informações que estão embaixo desses dispositivos de campo, seja na rede que for, ela é a base, né? Essa pirâmide de automação do controle já é uma coisa, também lá de mim é uma coisa, né? Então, o que acontece? Essa coleta de informação é executada pelo gateway hoje. Ele é a porta de entrada da informação, é por lá que ela passa. É ela que vai dar a conectividade dessa informação com a segurança devida. Quando eu falo em conectividade, eu vou voltar a falar de remoto, né? Quando a gente comentou sobre o cliente estar remoto. Você precisa ter essa conectividade não só na sua fábrica, você precisa ter a conectividade também na outra ponta. Então, você precisa não acessar em loco, precisa acessar à distância. Você tem que ter a confiabilidade do dado, você tem que ter a capacidade de filtrar ela da maneira correta, trazer o dado qualificado, com segurança e tudo mais. E a gente, é óbvio isso, que essa informação que está no chão de fábrica, ela vai impactar o IA. Ela vai impactar as tomadas de decisão. Se você tem uma coleta ruim, se você não coleta a informação da maneira correta, você não tem condição de tomar uma decisão inteligente. Quando a gente fala de IA, a gente está associando com robô. Robô é reprodução do ser humano, não é isso? A ideia do robô é reproduzir movimentos humanos. Sim. Como é que o ser humano faz um movimento? Vou movimentar o meu braço. É intuitivo isso, né? A gente não pensa o que está por trás, que passa no cérebro nosso, que avalia a informação. Olha, eu preciso levantar minha mão porque eu estou com sede, vou pegar um copo d'água, vou tomar água, fazer esse movimento. É o que o robô faz hoje. Ele processa a informação, lógico, informação de processo. Eu preciso estampar uma peça, eu preciso pegar uma peça aqui. Ah, ela está lá, vou enxergar ela, sistemas de visão, enxerga, sensor encostou, levantou o copo, transportou para o outro lado, pôs no chão, aí tirou a garra, chegou aqui. Essa informação tá ok, tá legal lá meu copo, vou estampar, né? Eu mudei de copo para peça. Aí eu elimina, faço a estampagem. Ou seja, o movimento de um robô, ele é baseado na coleta de informações e processamento delas. E isso daí, com certeza, impacta as decisões de IA. Essa questão da informação, né? Por favor, Júlio, no próximo slide, eu queria mostrar uma informação aqui. Não vamos ficar lendo o dado, não, que tem muita coisa no texto, tá? Mas tem um número interessante ali que é 44%. Isso é uma pesquisa de um grande fabricante, né? Uma grande empresa de tecnologia, Rockwell Automation, divulgou esse número ali, ó. 44% dos dados que são coletados, você não usa de forma eficaz. Dá para imaginar o que é isso? É muita informação. É muita informação que você tem ali. Perdida, né? Vai perdida. Você não consegue utilizar essa informação, né? E aonde que eles desejam utilizar essa informação das melhores modos, né? Se encontra com controle de qualidade. Aquilo que você falou, fazer o produto correto, na hora certa, para o cliente certo, no lugar certo. 50% das empresas estão preocupadas com isso e não conseguem utilizar. Então, esse volume de dados que a gente enxerga que está sendo coletado e precisa ser utilizado, alguém precisa utilizar isso. Eu falei do ser humano ou do robô que faz o transporte do copo ou da peça para fazer a estampagem, mas esse cérebro de informação, quem que faz isso na indústria, Júlio? O que é o elemento que consegue processar essa informação e transformar isso num movimento industrial?
É o colaborador. É o colaborador. Ainda é humano. Ainda é humano. Nisso, processo. Legal. No próximo slide, Júlio, a gente vai falar um pouco sobre o poder do humano dentro da indústria. Quem que pensa, quem que faz isso dentro da indústria? É o computador, né? Hoje a gente acredita que as coisas acontecem, né, por si só, mas não, tem vários, como a gente viu naquela imagem anteriormente, a gente tem muito elemento ali, né, muito elemento. Desde driver de comunicação, a gente tem motor, a gente tinha PC, tem PLC, não sei o quê. Mas, para rodar essa dinâmica que você comentou, de pensar na garra que tem que ir para frente, parar em tantos centímetros, tal ângulo, pegar a peça, trazer de volta, eu preciso de elementos que façam esses algoritmos rodarem e transmitam esses dados para o robô. Né? Aqui onde a gente vai falar de computação industrial, que ela está na ponta, ela está no processo chamado de Edge Computing, né? Mas por que o Edge Computing? Por que esse dado tem que ser alocado próximo do processo de um robô? Porque se ele está na nuvem, a gente se falou lá atrás de latência. Se eu tiver uma oscilação de internet, eu peço para o robô pegar a peça, ele vai ficar parado, aí depois de um tempo que já era para ele estampar, ele ainda está pegando a peça. Ou seja, então essas informações eles têm que estar no processo propriamente dito. A gente chama na borda, a gente ouve muito falar, né, no mercado, estar na borda, ou Edge Computing, Edge Solutions, coisas desse formato, mas que, na verdade, a gente traduz para estar sendo processado na ponta mesmo, né, onde está acontecendo o processo. Perto do cliente, né? Perto do processo. Né? Perto do processo. Então, ela tem que ser de forma eficaz, ela não tem que ser... É claro que isso vai trazer também algumas necessidades. Quando eu vou reduzir latência, ou praticamente zero, né, eu tenho segurança porque eu tenho domínio do que está acontecendo naquela máquina, naquele momento, naquele ponto. E uma das coisas mais importantes hoje que as empresas também estão já começando a olhar mas e se eu tiver uma queda de internet, a minha rede caiu, meu processo também para? Não, o processo não pode parar. Né? Eu vou dar um stand-by na minha coleta ou no meu processo de olhar o que está acontecendo, mas a produção em si, ela não para. Né? Porque as máquinas estão conectadas a esses PCs, que também tem um diferencial de como trabalhar no chão de fábrica em condições adversas, de temperatura, vibração, condições de armazenamento, forma de montagem que não é de um PC convencional, ele pode estar num rack, ele pode estar num trilho, ele pode estar debaixo das caixas de controle, enfim, porque eles suportam esse tipo de ambiente, né? Para que o meu processo não pare. Se eventualmente for parar, é no menor tempo possível. Né? Então, para isso que a gente utiliza toda a parte de computação industrial nos processos industriais. Mas não somente nos processos, né? Eu vou trazer alguns exemplos de uso que a gente pode fazer com que os PCs atuem. Aqui a gente tem algumas imagens para ilustrar. No primeiro, você falou que os robôs imitam os movimentos, né, as ações do ser humano. Então ali a gente tem um robô humanoide que, na verdade, ele tem códigos rodando e tem um mini PC lá dentro fazendo esses cálculos e ele está aprendendo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre tipos de aprendizados de máquina, mas ele está aprendendo que a hora que o humano levantar a mão, se ele tiver com a mão assim, ele vai estar o high five, ele vai ganhar o high five. Né? No outro extremo da tela, a gente tem uma otimização de máquinas, né? Então, você bem comentou de robôs, né, com braços mecânicos que vão lá e faz as ações que antigamente eram feitas pelos humanos. Então, é uma linha de produção automotiva onde ela é praticamente robotizada. Né? Então, todo o processo está embutido em PCs que estão rodando os algoritmos e mandando para essas máquinas executarem processo de solda, por exemplo. No meio, a gente tem uma imagem que também foi gerada por IA. Tá? Nesse caso, essa imagem foi gerada por IA. O caminhãozinho, a estrada, as câmeras, tudo. Exato, tudo. Eu elaborei um prompt onde eu queria demonstrar uma ação real que acontece, né, no nosso dia a dia. Hoje está
principalmente em São Paulo, a gente já tem os sistemas free flow funcionando, né, de câmeras para pagamento de pedágio. Então, mas aqui é um sistema de câmeras, onde o sistema de câmeras, as câmeras também têm uma inteligência, onde elas coletam o tipo de carro, se é carro pequeno, carro grande, caminhões, motocicletas, bicicletas ou pedestres, a velocidade desses veículos, se ele está na faixa permitida ou não, se o caminhão está na faixa que não é permitida para ele, enfim. E tudo isso é jogado, não. Ele é levado a sistemas computacionais. Sim. Que está dentro do parâmetro correto, passa. Não está, é infração, tem multa. Enfim, né? Então eu tenho algoritmos que nos mostram, né, o que fazer com aquelas infrações ou o que está acontecendo naquele momento. E tem ações em tempo real, né? A palavra tempo real na indústria a gente usa muito. Se um carro, se um veículo for furtado, está no banco de dados do sistema de segurança da cidade, localiza-se a placa, o veículo foi furtado, você consegue interceptar ele. Passou por determinada praça. Você faz uma ação preditiva nele. Exato. Que é a nossa analogia com a fábrica tomando a decisão. Exatamente. Legal. Então, e isso é um processo real, tá? Apesar da imagem ter sido gerada por inteligência artificial, são casos reais que a gente vê hoje já no nosso dia a dia, né? Sim, porque a indústria, às vezes, é mais difícil a gente imaginar porque nem todo mundo tem acesso ao chão de fábrica. Para a gente que tem acesso ao chão de fábrica, é até fácil da gente entender, né? Porque a gente vê funcionando ou vê não funcionando e pode dar ideia para aquilo melhorar. Mas nem todo mundo tem esse acesso. No caso, esse caso que eu quis trazer das vias, é mais fácil a gente ver no nosso dia a dia. Né? Que às vezes está até meio que intrínseco, a gente nem vê de tanto fio que a gente enxerga, mas eles estão lá. Eles estão lá. Legal. E o outro exemplo é um robô mesmo. E o outro é um robô que a gente, né, tem tanto almeja ter um humanoide em casa fazendo nossas atividades, que ao mesmo tempo a gente não quer muito, né? Exatamente. Para finalizar essa parte, eu falei um pouquinho de mecânicas de aprendizado de máquina, né? Principalmente para a indústria, algumas ferramentas de IA têm maior ênfase, né? Tá. Quais são elas? Primeiro é o machine learning, que é o aprendizado mesmo de máquina. Então, para aquele robô fazer o high five com o humano, ele teve que ser treinado para que na hora que as câmeras olhem, é um humano levantando a mão, é a hora de eu levantar o meu braço para fazer o high five, né? Então, são mecânicas que a gente coloca para dentro dos PCs para que eles aprendam o que é cada movimento. Baseado em informação. Baseado em informação. Você vai análise de dados. Você falou lá atrás de dados limpos, né? Então, quanto mais limpo é esse dado, melhor a qualidade desse movimento. Exatamente. Antes de eu entrar para o Deep Learning, falando ainda de qualidade de dados, você se recorda mais ou menos quantas vezes uma máquina precisa ser uma ferramenta de inteligência artificial precisa ser treinada para reconhecer que um objeto é aquilo? Por exemplo, quantas vezes eu preciso mostrar para uma ferramenta de IA que isso aqui é um copo com água? Você tem ideia de quantidade né, se alguém quiser colocar no chat se tem essa ideia ou se sabe dessa informação. Você pegou no quiz. Mas é na casa de milhões. Né? Então, casa de milhões de informações que ela recebe as imagens de lado, de cima, por baixo, se é água, porque hoje se a gente mostrar para algumas ferramentas que a gente tem de mercado, ele sabe que é um copo de vidro com água, na hora que a gente mostra uma imagem. Sabe, inclusive, o líquido que está dentro. Exato. Então, água, vinho. Isso a gente está falando na quantidade de milhões de dados que foram colocados dentro da ferramenta e se transformou numa informação muito importante. Né? Então, isso é o aprendizado de máquina, ela vai aprendendo cada vez mais. O Deep Learning, o que é o Deep Learning? Uma vez que ela já aprendeu que isso aqui é um copo com água, ela vai evoluindo. Né? Dependendo do tipo de copo, ela pode identificar o fabricante daquele copo, o tipo de copo, para quem toma alguns tipos de bebida, a gente sabe que tem para
Bebidas destiladas tem um tipo de copo, Tá. bebidas fermentadas outro tipo de copo, taça, ele sabe identificar. Então, depois que ele aprendeu, ele faz um aprendizado específico daquela informação. Então, eu melhoro ainda mais a qualidade daquele dado. Eu diria que é capaz, com certeza, né, até de avaliar a qualidade do copo. Se tiver uma rachadura, rejeita e joga para fora. No sistema de visão, sim. Isso já acontece também no chão de fábrica. Exatamente. A gente tem que é pouco comentado, o reinforcement learning. Hoje, eu consigo realimentar a minha cadeia produtiva, né? Eu costumo dar um exemplo de uma produção de cacau. Produção de chocolate, né? Então, eu tenho uma produção de chocolate. Esse chocolate, ele vai alguns ingredientes, né? Que, teoricamente, são sempre os mesmos na mesma qualidade. Só que um dos ingredientes, ele é orgânico, que é o cacau. Se eu tenho uma produção muito boa de cacau, eu vou ter uma qualidade daquela manteiga que vai virar o chocolate muito boa, né? Então, aí dentro do meu processo produtivo, eu tenho continuidade, né? Então, é sempre aqueles parâmetros que já foram pré-setados, quantidade da manteiga, quantidade do leite, enfim. Só que se eu tiver algum problema na qualidade desse cacau, o que vai acontecer? Eu vou precisar colocar ou mais leite ou mais gordura para que tenha, para que a qualidade do chocolate no final chegue para o consumidor de forma aceitável. Porém, eu posso utilizar essa informação, que não é mais um dado, é uma informação, para o meu produtor. Olha, você ocasionou alguma coisa no seu cacau ou naquele lote de produção que não veio boa a matéria-prima. E ele vai conseguir fazer uma análise, porque também no processo lá no agro, ele também tem esses processos rodando. Então ele precisa ver se ele precisa melhorar a irrigação, a qualidade do solo, enfim, eu vou retroalimentar outros processos para que o meu siga de modo perfeito. Voltando naquele seu desenho no diagrama das funções, é exatamente isso, né? Você poder agir nos insumos. Exato. Em toda a cadeia. Exatamente, nesse caso, a cadeia. Legal. Tudo bem. Pois bem, eu falei, mas e agora? Né? A gente trazendo agora para as realidades. Né? O que acontece? Né? Como que isso aí pode realmente ser utilizado? Isso é utilizado, né? Isso é utilizado de uma forma ainda não adequada, não esperada, conforme a pesquisa mostrou, mas ainda é utilizado dados limpos e processados que alimentam os modelos de IA, né? Ou seja, a informação é utilizada para isso. As plataformas computacionais, elas realmente são responsáveis pela execução da inteligência que está lá dentro, né? E o feedback contínuo chega no machine learning. Eu queria mostrar aqui um dado de se você não fizer isso. Se você não fizer, você me perguntou o que faz, mas aonde que está o não uso da inteligência artificial, né? Esse é um dado apresentado pela Randon, onde ela mostra quais são, não as benesses, mas os riscos de você não usar de forma adequada a inteligência. Você tem uma redução da eficiência operacional, você perde eficiência, você aumenta o seu custo, você joga fora coisa errada, você tem ineficiência na tomada de decisão e aumento dos riscos. Então, para você escapar ou não entrar nessa de não usar a IA, você tem que fazer ela da maneira correta. E aí, deixar uma reflexão aqui, como é que a gente está fazendo isso? Até antes da reflexão, mas isso não vai tomar o meu lugar? Não. Não vai tomar. Essa é a pergunta que a gente ouve todo dia. Todo dia é muito tempo, né, Júlio? Porque o que acontece? Quando eu criei aquela imagem, né, aquela imagem que foi gerada por IA, eu tive que pensar o que solicitar para a ferramenta para que ela me entregasse o que eu quero. Aí tá. Então, a parte humana, ela precisa continuar interagindo. Só que da mesma forma que as demais evoluções aconteceram, eu preciso evoluir também. Você tem que estar na frente da máquina. Exato, sempre. Você tem que ensinar ela. E é aí que o ser humano não vai ser substituído. Você falou ensinar ela, é uma coisa que eu costumo comentar com algumas pessoas. Às vezes me criticam, mas não tem problema. Traz também para reflexão, que eu vou trazer já.
O computador é a máquina mais burra que existe, porque ela só vai executar aquilo que o humano pedir. Exato. Né? Inclusive está aqui nos nossos desafios. Né? Essa integração homem-máquina, máquina-máquina, máquina-homem, né? Esse é o maior desafio, porque essa integração, se a gente for pensar que eu preciso otimizar um espaço, eu preciso escolher uma parte do processo, Focar nela. pensando que a próxima também precisa ser integrada, e assim vai. Né? Você falou muito de segurança cibernética. O Carlos comentou no começo de segurança cibernética. Ah, mas é só colocar um antivírus que funciona? É só colocar um firewall que funciona? É só isso? Vem de boas práticas de como eu utilizo esse dado dentro do meu campo fabril, de como eu trago essa informação para uma plataforma que às vezes não está mais dentro da fábrica, vai para uma nuvem. Né? Tudo isso, essas boas práticas também estão dentro da cibersegurança. Você perguntou se o ser humano vai ser substituído? Ali, ó. Profissionais qualificados, né? Exato. Esse é um grande desafio. Cada vez mais existe a busca pela certificação, assim como a gente falou, por falar da questão da cibersegurança, mas profissionais qualificados está relacionado com qualidade, que é uma das buscas pelo uso da inteligência artificial, trazer produtos e a vida, o ambiente e os profissionais cada vez mais qualificados. Quando a gente fala de profissional qualificado também, as pessoas quando falam, mas vai tomar o meu lugar aí. Isso. Só vai tomar meu lugar se eu só utilizá-la para que faça o que eu não quero fazer. Mas quando eu estou à frente para que ela entenda o que a gente precisa ser feito nos processos e no próprio dia a dia, né? Eu estou dominando ainda a ferramenta. Então, eu preciso pensar como que ela vai interagir. E aí entra em padronização, né? Exato. Se a gente vai ensinar, se o ser humano vai ensinar a máquina, nós estamos ensinando padrões, e aí esses padrões têm que ser replicados. Primeiro, criado da maneira correta. Exato. Baseado em informação correta, processamento correto, criar esses padrões, mas o ser humano criando isso. E se fizer de forma errada, o investimento, a grana vai lá em cima, né? Você gasta muito. E aí, a dificuldade de justificar investimentos para iniciativas dessas. Por isso que a gente tem que fazer aquele slide lá atrás. O tempo todo. E organizar como que a gente vai fazer da forma correta para que esse investimento ele seja irrisório no final do processo. Né? Ele se pague com uma certa tranquilidade. Exatamente. Muito bem. A gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, né? E o Edu queria trazer uma reflexão para todo mundo que está aqui nos ouvindo, que é justamente essa aqui, pensando no cenário atual, qual seria o primeiro passo prático para aplicar o que vemos hoje? Colocar essa pergunta para quem está ouvindo a gente. O que é que estamos fazendo? Qual que seria a primeira ação para fazer isso? Né? Quando o Eduardo fez essa pergunta para mim, eu falei assim, nossa, Edu, eu não sei. Né? A gente fala, mas por quê? Pega a gente desprevenido. Aí a gente para, não. Ok, aqui a gente está trabalhando dessa forma. Pode melhorar? Pode. O Eduardo sempre fala do trabalho colaborativo, né? Que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Então, aquelas caixinhas que a gente viu lá no processo, se elas estiverem isoladas, elas vão fazer só aquilo, mas não se importa com o que vem antes ou com o que vem depois. Às vezes eu me importo com o que veio antes, porque se a informação não veio correta, eu vou lá e reclamo com o amiguinho. Olha, você não passou tal coisa, mas... Guardou na gaveta, né? Mas eu estou fazendo certo para passar para frente também? Então, a gente está fazendo, né, essa nossa lição de casa. Então, quando o Eduardo me fez essa pergunta, trouxe uma provocação para que a gente realmente olhe para os processos que a gente executa, se estão de acordo com o que vem antes, o que vem depois, e no final das contas a gente vai olhar para o nosso cliente, que é quem vai utilizar o nosso produto. Exatamente. Muito bem, isso aí, Júlio. A gente de novo agradece a presença de todo mundo, o tempo de todos, olhando para o Júlio e olhando para quem está aí, Carlos. A gente sabe que o tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje. Exatamente. E reunir o pessoal numa quinta-feira, pela manhã, né, para ouvir falar, para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia, é sempre prazeroso. Se deixar falando, eu falo até o final da tarde, mas são coisas que a gente costuma dizer que o óbvio precisa ser dito, né?
E precisa mesmo porque às vezes está na nossa frente, a gente não consegue enxergar porque não tem uma orientação, e é normal, e está tudo bem, né? Talvez E aí, esse seja o primeiro passo, né? exato, né? Para que a gente consiga, junto, por exemplo, com o pessoal da ISA, essa integração que a gente traz para o público é justamente para fazer as pessoas terem esses insights e pensar, puxa, eu preciso olhar para o meu processo de uma forma diferente. A gente agradece mais uma vez. Bom, pessoal, obrigado. Eu vou aqui no chat, eu não vi perguntas, eu vou abrir o microfone para ver se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer. Eu queria comentar assim, pessoal, eu achei bem interessante o tema, né? Cada vez mais presente aí nos processos, nos projetos que a gente trabalha. Também queria dar um feedback, eu achei bem interessante o formato que vocês apresentaram, né? Essa troca de conceitos entre vocês ficou bem interessante também, acho que foi bem dinâmico, então foi interessante o desenvolvimento da apresentação. Então fica aí também esse comentário. Obrigado. E não sei, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Ninguém tem pergunta? Tem uma pergunta aqui. Do Luiz Gomes. Como responder para o pessoal que questiona e o ROI de investimentos em IoT? O ROI nunca vai ser imediato, até porque se cada processo a gente precisa lá, como a gente fala lá do começo, de olhar qual é muito, fala-se muito do a dor que vai resolver, né? Num primeiro momento, a dor que vai se resolver é somente a perda de dinheiro, não é o retorno do investimento. Aí eu estou perdendo matéria-prima, eu estou perdendo tempo de funcionário parado porque a máquina está parada, né? Então, quanto custa aquele seu processo andando ruim ou parado para a sua empresa? Então, o primeiro momento, principalmente falando de IoT, a gente não fala de ROI, a gente fala de o quanto custa você ter um processo ruim, né? Aí você mostra que você vai deixar de perder dinheiro e passa a ter seu processo financeiramente, vamos falar assim, rodando de forma econômica. Ele vai entender o valor Ah, disso. Exato, e não o custo. Exatamente. Então, quando a gente fala de ROI para sistemas de IoT, é um pouco mais complexo de olhar, porque o IoT normalmente ele vai sanar problemas que estão trazendo prejuízo. Então, o primeiro olhar é não ter o prejuízo mais. Aí depois, quando como é um sistema retroalimentado, você deixa de ter prejuízo, você melhora o seu processo produtivo e aí você passa a ter melhores resultados financeiros. de certa forma, hoje em dia a tecnologia se tornou muito mais acessível, né? Sim. E de alguma maneira você está identificando coisas que você não identificava antes. Então, a primeira coisa é ver, né? Visualizar. E hoje é muito mais fácil você identificar situações que no passado, de alguma maneira, era muito mais custoso fazer. Então, acho que também aí a tecnologia apoia muito na identificação, e aí sim, como vocês comentaram, é muito mais uma questão de deixar de perder dinheiro do que qual o retorno, né? No Claro, primeiro momento é sempre esse conhecido, jeito, eu diminuir meu prejuízo ou zerar ele. sim. Que no fim do dia você está tendo um retorno aí, né? Mas, Sim. sim, muito bem. Alguma outra pergunta, pessoal? Temos aí mais um minutinho. Vou escolher alguém aqui para fazer uma pergunta. Ana Cristina, você não. Ah, muito bem. Na E está a sua experiência da pergunta. Balmeira, as indústrias no Brasil estão efetivamente já aplicando IA sobre dados de processo? Como a indústria está se organizando para isso? Alguma equipe específica para esses projetos? Vamos lá. Vamos por partes? Vamos por partes, vamos lá. De certa forma, sim, existem indústrias usando a IA, né? A própria conversa nossa mostra que não é uma novidade, né? Se vem evoluindo bastante, ganhou muito com pós-pandemia, né? Sim. Ganhou muito essa questão o próprio nome Indústria 4.0, a IA é uma das vertentes ou um dos pilares da Indústria 4.0, ganhou muita notoriedade durante a pandemia, né? A Indústria 4.0 sendo falada em jornal, televisão, programas com isso, então ela vem evoluindo, ela vem sendo utilizada sim. E creio que respondendo mais internamente com relação a Balmer,
estamos trabalhando em processos como esse, de otimização de processos, né, de busca da informação e ajudar o cliente a tomar a decisão da maneira correta, seja com produtos, com serviços e tudo mais. Exato. A gente não só, aí nesse caso, falando da Balmeiro, não só nos gateways ou na parte de computação industrial, mas sim toda a parte que envolve a conectividade, tudo que está no chão de fábrica sendo coletado. Então, qual é a equipe especializada? A própria Balmeiro é toda a equipe especializada, porque aqui dentro temos especialistas em PCs, especialistas em gateways, especialistas em switches que vão fazer essa coleta, que formam um conjunto de profissionais que vão entregar a solução para o cliente. Né? Então, muitas vezes, a solução que o cliente precisa é somente um gateway para fazer a comunicação. Né? O restante ele já tem. Ou ele não tem nada. Então, a gente faz uma comitiva, entende qual é essa necessidade, porque às vezes também ele chega com... eu quero... já chegou, e isso não é raro acontecer. Tá? Chegou, eu quero fazer a digitalização da minha planta toda. A gente breca de primeira, porque não adianta. Às vezes não tem condição de fazer isso. Exato. Não tem base, precisa de outros passos para que isso seja executado e a gente pode ajudar a guiar como chegar lá. Então a gente olha o que precisa ser feito primeiro. Exato. Sensorização, infraestrutura de rede, a comunicação entre as máquinas. Então aí a gente vai fazendo por etapas até que isso seja um projeto efetivo. Certo, mas de alguma maneira vocês acham que o Brasil já está cada vez mais aplicando ou ainda está num estágio muito embrionário da adoção de tecnologias de IA? Embrionário é muito forte, mas também avançado também é muito forte. Né? Então, a gente já está No meio aí. Já está caminhando. Algumas empresas já olham para pessoas, inclusive, que desenvolvem ferramentas de inteligência artificial focadas em processos. Então, a gente também já está aprendendo a utilizar as ferramentas de inteligência artificial de uma maneira diferente, mais específica, porque aí eu não preciso ter uma ferramenta muito genérica, porque aí eu demando mais tempo de aprendizado, né? Então, quando eu faço, por exemplo, se é um sistema de visão, eu posso fazer com que aquela ferramenta ela trabalhe só com aquilo, ela não tenha que ter outros aprendizados para que vão aumentar o poder de processamento de máquina, com isso eu tenho uma latência maior na devolução da resposta, então eu também vou melhorando, inclusive, as ferramentas. Eu vou voltar naquela pergunta que foi a reflexão do primeiro passo, né? Concordo com o Júlio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, exagerado, né? Uhum. Mas talvez o primeiro passo o Brasil tem noção de que isso é importante. Sim. Eu acho que esse é o primeiro passo que me parece que existe essa consciência, não sei se em todos os níveis, todos os órgãos, né? E essa informação, essa questão da competitividade da indústria nacional, estamos falando, no fundo, é isso, né? Sim. Eu recomendo uma matéria do Ricardo Eineg, da Bandeirantes, que ele fala, né? Recentemente, dessa semana, que fala o quanto que o Brasil está longe de ter uma indústria extremamente competitiva. A gente precisa cumprir esse espaço. Então, sim, temos essa ciência, ela é importante, precisamos correr atrás. Um dado importante para isso é que não é só questões de investimento ou falta de tecnologia, né? O que a gente precisa também é ajudar as pessoas a olharem e a pensar nas tecnologias e como vão ser melhores, porque a gente encontra na indústria muita objeção nessa evolução, né? Então, mas assim está funcionando, sempre foi assim, então, mas está ruim e continua sendo assim? Essa é a pergunta que a gente costuma fazer de uma forma delicada, claro, mas eu só vou ter um resultado diferente se eu fizer um negócio diferente. Isso já falava Einstein lá atrás. Então, se a gente continuar na mesmice, o resultado vai ser sempre o mesmo. E algumas coisas provocam, né? Sim. Essa matéria do Ricardo, ele fala sobre o abismo entre Brasil e China. Exato. E é muito grande, né? Então, se a gente não tiver essa provocação, não vamos sair do lugar comum nunca. Exato. E temos que sair. E veio por causa de tarifas e tudo mais. Desculpa, tomei o tempo aqui. Não, mas temos mais uma aqui, acho que dá para fazer a última do Hamilton. Como definimos a utilização de IA na nuvem ou localmente? Como definimos a IA na nuvem ou localmente? Bom, primeiro que a gente precisa entender... aplicação, né? Quais aplicações são para nuvens, quais aplicações são para edge?
Primeiro a gente precisa olhar o que você precisa da IA. Se há algo que é... a gente pode dividir em algumas etapas. O que é de controle, o que é de imediato, sempre local, sempre. Né? O que eu jogo para a nuvem? A inteligência dos dados que são coletados em tempo real. Não? Então eu estou coletando, eu crio esse buffer de informação e de tempos em tempos eu vou jogando para a nuvem, eu vou alimentando um sistema onde eu vou montando as minhas dashboards do que está acontecendo no meu processo. Né? Muitas vezes, no final do dia, o diretor financeiro ele quer saber se aquela produção deu lucro ou não. Ele não quer saber se saiu 35 mil parafusos, ele quer saber se saiu dentro do esperado. Né? Então, eu não preciso ter essa informação em tempo real, o que está acontecendo. Eu posso atualizar isso de meia em meia hora, de hora em hora, né? Mas lá na máquina que está produzindo, se encavalou uma parte da matéria-prima e parou a máquina, isso tem que ser na hora. Eu não posso esperar uma hora para saber se deu problema ou não. Decisão local. Né? Então, quando eu vou integrar os sistemas, a análise que se faz qual é a responsabilidade desse dispositivo? Esse dispositivo é responsável por controlar a máquina, então ele precisa ser local. São os dados que vão gerenciar depois e trazer relatórios de produtividade, financeiros e tudo mais, eu posso jogar isso para a nuvem. Esse é um exemplo, né? Mas isso aí, cada caso é analisado de acordo com o processo. Analítica de vídeo, por exemplo, a gente sabe que tem que se rodar no Edge, essas coisas, né? Que precisa mais Exato. processamentos de aplicações. Não, Exato. beleza. Perfeito, pessoal. Acho que deu aqui o horário também, né? Para agradecer a presença de todos, agradecer o Eduardo e o Júlio, né? Mais uma vez aí pela parceria. Esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado na sequência. Agradecer também aos participantes que fizeram perguntas, que acompanharam o conteúdo. Obrigado. Obrigado. Bom resto de semana aí, nos falamos. Vou encerrar agora a Obrigado, gravação. abraço. Permanecemos à Obrigado, disposição. abraço a todos. Tchau, tchau.